sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o presente contínuo. O presente contínuo ele é conhecido em português como o gerúndio, ou seja, o uso de ando, tendo, indo, ondo. Por exemplo, quando você pega o verbo cantar, cantando, falar, falando, vender, vendendo, sorrir, sorrindo, compor, compondo. São exemplos de verbos que estão no gerúndio em português, quando acrescentamos essas terminações ando, endo, indo e ondo. Da mesma forma, em inglês, nós vamos acrescentar essas terminações que, na verdade, é apenas uma. É o ing. O ing equivale a essas 4 formas de terminações em português. Olha como é fácil. Então, nós vamos falar sobre o presente contínuo hoje. O presente contínuo é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso, no presente, no momento que fala, tá? Em alguns livros você vai achar o presente contínuo como presente progressivo, tá? Também é a mesma coisa. É comum quando observamos a utilização de advérbios de tempo nas frases. Por exemplo, o advérbio now, que significa agora, at the moment, no momento, e at present, no presente ou atualmente. O presente contínuo, na verdade, os tempos contínuos, o presente contínuo, o passado contínuo, ele tem a mesma estrutura. Você vai usar o sujeito, o verbo to be, o verbo principal que recebe o ing e depois o predicado, que é o complemento da frase. Então, tanto faz, o presente contínuo ou o passado contínuo é a mesma forma de estrutura da frase. Sujeito, verbo to be. Se for presente contínuo, verbo to be no presente. Passado contínuo, verbo to be no passado. A única diferença é essa. O verbo principal recebe o ing e depois o predicado. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, como nós estamos no presente contínuo, o verbo to be estará no presente. She is talking about her mom now. Aqui, ó, pronome she, o verbo to be is. O verbo talk, que é o verbo falar, conversar, ganhou o ing. E o restante é o predicado, né? O complemento da frase. Ela está falando com a mãe dela agora. Sujeito, verbo to be, verbo principal com o ing e o predicado. É um exemplo na forma afirmativa. Na forma interrogativa, do mesmo jeito que é o uso do verbo to be, você apenas coloca o verbo to be no início da frase. Olha como é fácil. Vem aqui o verbo to be no começo, ó. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento? Então, o que foi que aconteceu? Na estrutura sujeito, verbo to be, verbo principal com ing, você só inverte a posição do verbo to be. No caso aqui, ó, o verbo to be veio primeiro. Aqui está o sujeito, o verbo principal com o ing. Outro exemplo. She is American, but she's living in Canada at present. Aqui, ó, she's, o que é isso? É a mesma coisa de she is, tá? Ela está morando. Agora vamos aqui, pessoal, a alguns detalhes no uso do ing. Presta atenção. Na grande maioria dos verbos, você simplesmente vai colocar o ing, ok? Mas, se o verbo terminar com a letra E, você retira o E e coloca o ing.
Por exemplo, o verbo live, que é o verbo viver, morar, ele termina com E. Para acrescentar o ing, você vai retirar a letra E. Então ele vai ficar assim, ó, living, ok? Então a primeira dica, o verbo que termina com a letra E vai perder o E e ganhar ing para fazer o contínuos. Segunda dica, se um verbo tem consoante, vogal, consoante, esse verbo vai repetir a última consoante antes de colocar o ing. Por exemplo, vamos pegar o verbo stop, S-T-O-P. No caso, você vai repetir a última consoante para poder colocar o ing. Um exemplo que você com certeza conhece, por exemplo, a palavra shop, S-H-O-P, que é o verbo comprar, fazer compras. Você repete de novo a última letra, e no caso a letra P, vai ficar a palavra shopping. Então, shopping é fazendo compras, tá? Ok? Então, é um exemplo aqui de consoante, vogal, consoante, que você repete e adiciona o ing, tá bom? Então, essas são as principais dicas para você quando você encontrar dentro de um texto. Vamos lá, continuando aqui, ó. Formação das frases, né? Como nós falamos, ele é composto pelo verbo principal e o verbo auxiliar, que no caso do verbo auxiliar é o próprio verbo to be, que tem essa função no presente contínuo e no passado contínuo também. Utiliza-se o verbo to be, né, no presente simples como auxiliar, tá? E o verbo vai receber o ing. Olha aqui como nós falamos no início, ó, para você não esquecer. O sujeito vem seguido do verbo to be, como é presente o verbo to be aqui? Am, is e are. O verbo principal vai ganhar o ing e depois vem o complemento. Olha o exemplo aqui, ó. She is watching TV. Ela está assistindo TV, tá? Então aqui, se você entender essa estrutura de formação da frase, não tem como você errar, tá bom? Aqui a frase interrogativa, como nós falamos, o verbo to be vem no começo, tá? Lá no início, você só troca a posição com o sujeito. Verbo to be, sujeito, verbo principal com ing, complemento, e não esqueça do ponto de interrogação. Então, mesmo exemplo, ó. Is she watching TV? Ela está assistindo TV. Então, aqui a frase interrogativa só tem essa mudança na posição do verbo to be, beleza? A forma negativa. A forma negativa, nós vamos acrescentar o not, que faz, junto com o verbo to be, a negação. Aqui no caso, ó, sujeito, verbo to be mais o not. Então vai ficar am not, is not e are not. Você pode fazer também a contração isn't e aren't. Olha o exemplo. She is not watching TV. Ela não está assistindo TV. Professor, se eu quiser colocar she isn't watching TV, pode? Pode, é a mesma coisa. Vamos ver aqui alguns exemplos na forma afirmativa. They are studying for the test. Aqui, pronome they, o verbo to be are, o verbo study, que é o verbo estudar, ganhou o ing e o restante é o complemento. Ó, eles estão estudando para o teste. Na forma negativa, o que nós acrescentamos? O not. Você pode colocar separado depois do verbo to be. They are not studying for the test. Eles não estão estudando para o teste. Posso fazer aren't? Pode, é a mesma coisa. E a interrogativa, a inversão na posição do verbo to be. Are they studying for the test? Eles estão estudando para o teste. Então é bem simples, tá? É só lembrar da formulazinha. Sujeito, verbo to be, verbo principal com ing,
e o complemento. Aqui nós temos nesta tabela as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa, com o exemplo do verbo play, que é o verbo brincar, jogar, tocar. Aqui, ó, verbo to be am, que é para o pronome I am playing, eu estou jogando. Negativa, I am not playing, eu não estou jogando. E na interrogativa você inverte aqui colocando antes do pronome, no caso antes do sujeito, tá? Aqui você vai observar que o verbo ganhou o ing, na forma negativa acrescentamos o not, ou podemos fazer na forma contraída, né, a contração, tá? E na interrogativa você observa que o verbo to be vem antes, tá bom? Então pesquise, faça um estudo sobre o presente contínuo. Tem muito material que você pode utilizar, tá bom? E nós também podemos acrescentar aí na descrição do vídeo uma tabela com algumas informações a mais sobre o presente contínuo, tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima aula. Valeu, galera!